decidi explorar um dos estados mais místicos e visualmente deslumbrantes do Brasil, o Maranhão. Minha jornada começou em Tutóia, a porta de entrada para um litoral selvagem, e me levou pelos pequenos lençóis maranhenses, um verdadeiro paraíso escondido. De lá seguimos para Barreirinhas, a porta de entrada para os lençóis. Depois atravessamos de barco até o isolado vilarejo de Atins. Um vilarejo encravado entre as dunas dos lençóis maranhenses. A viagem ganhou ritmo urbano e histórico em São Luís, a cidade dos azulejos, antes de mergulharmos no interior verde da Serra das Mesas. Essa é a história de uma jornada em busca de paisagens únicas, cultura vibrante e a verdadeira essência de um Brasil profundo. Bom dia, meus amigos! Bem-vindos ao Maranhão! Chegamos ontem à noite aqui no Maranhão, cruzamos a divisa do Ceará para cá e chegamos aqui na praia de Tutóia ontem à noite. Pegamos uma pousada e hoje de manhã já fizemos o check-out e vamos agora começar a explorar essa praia de Tutóia aqui. E interessante que aqui na praia a galera anda de carro na areia da praia mesmo. Eu fui tentar andar de fioreta pela orla e não tinha uma orla e eu vi o pessoal entrando aqui na areia e entrei junto. E ali na praia eu consigo ver que tem um navio encalhado também, dos anos 80. E aqui eu dirigi até o encontro desse rio com o mar. Dirigi aqui pela praia. E esse rio é o delta do Parnaíba. Ainda até aqui, cara. É enorme esse rio. Formando assim uma biodiversidade gigantesca. Eu vejo muitos pássaros diferentes. Você falar que eu consigo ver do outro lado uma área de mangue enorme. Realmente, esse delta do Parnaíba é impressionante. Estamos agora caminhando aqui pela praia de Tutóia, nessa maré super baixa. Aí aqui o solo é bem arenoso, é uma argila e o pé afunda bastante, cara. Que a nossa intenção é aproveitar a maré baixa para chegar lá no navio que está encalhado. Porque esse navio encalhado, ele é uma atração turística aqui também, né? Mas o que está dificultando a gente é realmente esse solo arenoso.
O meu maior medo mesmo é pisar num caranguejo. Nunca aconteceu isso comigo, mas sei lá, porque isso aqui é o terreno deles, né? E a Marcela falou que viu um caranguejo ali atrás, então. Então a gente estava literalmente encalhando nessa areia, atolando mesmo. Se não fosse os pescadores ali falar pra gente tomar um outro caminho, o pé afundava até o joelho. Sinistro. Mas agora, com essa dica do pescador aqui, a gente deu uma volta e agora tá chegando perto. E aqui chegamos bem pertinho do navio, cara. Dá pra ver que ele tá tomado por corais. Já faz parte do ecossistema aqui, né? Mas a gente não vai se aproximar tanto, porque é meio perigoso, né? Tem muito ferro enferrujado ali. E eu não tomei vacina pra tétano. Estamos agora aqui no restaurante Beira Mar para comer um camarão, porque aqui em Tutóia é considerado um prato aqui da cidade, que é o camarão. Muito popular é o camarão aqui, né? Então vamos experimentar o camarão aqui de Tutóia. E agora chegamos aqui nas dunas de Tutóia. Aqui do lado da cidade tem umas dunas que parecem ser incríveis. A gente deixou a Fioretta ali atrás e vamos caminhar até lá.
Muito legal esse lugar. A gente só imaginava que ia encontrar algumas lagoas que dá para se banhar, né? A gente não sabe se realmente dá para se banhar nelas. Muito legal aqui as dunas de Tutóia. A gente só esperava encontrar algumas lagoas mais fundas para a gente tomar banho de lagoa, mas felizmente as lagoas estão bem rasas e estão um pouco duvidosas, né? A água meio verde, a gente não sabe se pode ser imprópria para banho, mas de qualquer maneira... Não era convidativa, né? Pois é, não era convidativo, né? Mas de qualquer maneira foi legal. Legal conhecer aqui essas dunas de Tutóia. Mas ambos sabemos que as mais fantásticas ainda estão por vir, né? Os Lençóis Maranhenses. Né, Marcela? Sim, mas a vista aqui vale a pena, era Claro. linda também. E saindo agora de Tutóia, continuaremos viagem em direção a Barreirinhas. Próxima parada então é Barreirinhas e lá já estaremos praticamente nos Lençóis Maranhenses.
Já estamos quase chegando em Barreirinha. E aí começamos a ver várias dunas perto da estrada. E aí eu vi o drone, cara. Impressionante. E isso que a gente ainda nem tá nos verdadeiros lençóis maranhenses. Esses são apenas os pequenos lençóis maranhenses. Mas olha que maravilha. Isso é uma perfeição da natureza. Isso é um paraíso, eu diria. Chegamos em Barreirinhas. Estamos aqui apreciando a maravilha desse céu que acabou de ter o pôr do sol, né? E a gente conseguiu achar uma pousada depois de muita dificuldade, porque os preços estão bem altos aqui em Barreirinhas. É bem turístico, né? E aí no final a gente conseguiu achar uma pousada por R$160 a diária. Não acho caro, mas o único problema é que o banheiro é compartilhado. Mas é compartilhado com apenas alguns quartos aqui, né? E esse aqui é o quarto, ó. Bem simples, só a cama e o espelho. Mas o bom, ó, olha só, tem uma varanda de frente para a pousada. E lá embaixo tá a Fioreta, ó. Estamos aqui no centrinho, na praça principal aqui de Barreirinhas. E pelo jeito vai rolar festa hoje. Já enfeitaram tudo aqui para São João. Ou é o Bumba Meu Boi? Eu espero que seja Bumba Meu Boi. Aqui o São João é o Bumba Meu Boi. É. Então eu espero que a gente consiga ver. Mas Louvado parece que vai ter seja uma missa nosso primeiro. Senhor Jesus Cristo. É, tá tendo uma missa primeiro, eu acho. Mas vamos comer primeiro que eu tô morrendo de fome. Festejo Estamos com de fome. E vai rolar uma apresentação agorinha. É quadrilha, eu acho que vai ter boi nessa quadrilha. É, vai ter boi aqui, eu acho.
E aqui estamos caminhando pela orla aqui de Barreirinhas. Tem um rio lindo aqui que é o rio Preguiça. Uma vegetação bem preservada ali do outro lado do rio. Deixamos a Fioretta estacionada ali atrás e agora a gente vai partir para Atins com um barco, porque Atins é uma vila no meio das dunas lá dos Lençóis Maranhenses e não tem como chegar de carro lá, tem como chegar de barco pelo rio Preguiça ou de 4x4, porque só carro credenciado pode entrar na vila. Mas a gente preferiu ir de barco, que é mais barato e também deve ser mais bonito, né? Ah, é aquela vazia ali. É. Ainda bem.
Chegamos em uma vila encravada entre as dunas douradas dos Lençóis Maranhenses e as águas do Rio Preguiças. Atins. Um lugar remoto onde o tempo parece desacelerar e o acesso só é possível por barco ou por trilhas de areias desafiadoras, que só os veículos 4x4 se atrevem a enfrentar. Pronto, chegamos em Atins. Foi mais ou menos 1 hora de trajeto até aqui, desde Barreirinhas, e nos custou R$100 cada um. A gente reservou uma pousada para hoje aqui, mas agora é 9h30 da manhã, né? Então, com certeza não vai ser possível fazer o check-in. Pelo menos até meio-dia, eu acho que vai ter que esperar. Mas a gente vai caminhar até lá, para ver se tem como deixar as mochilas, pelo menos, lá. É pé na areia aqui, quase não tem carro. Que os carros que tem aqui são credenciados, só eles podem entrar, né? E é uma vila bem pequena, do município de Barreirinhas. Tem aproximadamente 1.500 habitantes aqui. Vários restaurantes aqui, pousadas. Um lugar bem arrumadinho, ó. Bastante opções de hospedagem. E aqui tá parecendo ser igual Barreirinhas. Durante o dia tudo fechado e deserto. Porque o pessoal fica tudo nos tours. Deve estar todo mundo nos Lençóis agora, né? E aí fim de tarde volta a vida, né, na vila. Tudo abre, fica cheio de turistas nas ruas. E essa aqui é a nossa pousada, ó. Chama Casa da Praia Atins. E também é um hostel, né? Ou seja, deve ter quartos compartilhados também, né? Mas a gente alugou um quarto privado com banheiro compartilhado. Bom dia. Aqui já tá a Marcela. E o legal, ó, é aqui, ó, da areia no chão aqui, ó. Aqui mesmo a gente já se sente na praia, né? Deixamos nossas coisas, nossas mochilas na pousada e agora estamos caminhando para a praia. Eu acho que não tem mais nada para fazer aqui além de ir para a praia, né? Chegamos nessa praia maravilhosa aqui de Atins, cara. Lindo demais. Dá pra ver que lá no outro lado tem uma outra praia que parece uma ilha. E aqui já ofereceram uma travessia. Mas como a gente vai ficar 2 dias aqui, a gente não vai fazer agora. Quem sabe amanhã ou mais tarde.
E eu acho que deve estar agora na maré baixa, lá no meio do rio, que eu acho que isso aqui é um rio também. Tem uma enorme ilha, uma bancada de areia. Coisa mais linda. E a cor dessa água também é um azul muito vibrante. E aí, Marcelo, o que tá achando dessa praia? Eu tô encantada com Atins, meu lugar preferido até agora, dessa temporada. Eu também achei lindo, muito lindo. Como que eu não vim aqui antes? Pedimos aqui um almoço e é um arroz com um açaí, cara. Um arroz com um açaí cremoso e peixe frito. Ou seja, eu tô percebendo que aqui no Maranhão o açaí também é bem tradicional, assim como no Pará, né? A gente viu vários açaizeiros no caminho pelo rio para chegar aqui. Já fizemos o check-in na pousada e aqui eu vou mostrar o quarto. A gente está pagando esse quarto aqui R$225 pela diária. Não tem ar-condicionado, mas tem um ventilador bem aqui em cima. O quarto é bem pequeno e o banheiro é compartilhado, ou seja, o banheiro é lá no fundo, que é compartilhado com outros quartos. Aqui em Atins as hospedagens são bem caras, ou seja, essa foi a mais barata que eu encontrei na internet. Obviamente tem outras mais baratas por aqui, mas como era fim de semana não tinha mais nada, cara. Ou seja, é caro aqui. O turismo fez o lugar ficar caro, lógico. Aqui tem uma cozinha, ó. Aqui tem um ambiente, pessoal, descansar. Aqui tem um lugar para tomar banho. Tem um, dois para tomar banho. E aqui são os vasos, ó. Ali tá a Marcela lendo o livro dela. Aqui estamos nós novamente indo pra praia. Depois de comer aquele almoço delicioso, peixe frito com açaí, a gente voltou pra pousada. Eu desmaiei por uma meia hora, dormi, porque o sol tá bem quente, faz a gente cansar, né? E agora já é quase 3 da tarde e a gente tá voltando pra praia agora. Mas a gente vai explorar pro outro lado agora. Oi! Olha que gracinha! O bebê jumento.
bonitinho. Ah, eu quero um desses pra levar pra casa. Acho que cabe na Fioretta, hein? Brincando. Esse jumentinho aqui tá muito bonitinho. E agora estamos esperando o pôr do sol para fechar com chave de ouro esse dia maravilhoso aqui. Assistir o pôr do sol é como se fosse assistir um espetáculo. E cada dia é um espetáculo diferente. Bom dia, meus amigos, mais um dia aqui em Atins, Maranhão, uma pequena vila que pertence a Barreirinhas, que é a porta de entrada para os Lençóis Maranhenses. Então mais um dia no paraíso, né? E hoje é claro que vamos novamente na praia. E a gente tá ficando naquela pousada que eu mostrei para vocês ontem. Hoje a gente vai mudar para outra pousada, porque ali já não tem vaga, só tinha vaga para um dia. Então hoje a gente já fez o check-out, deixou nossas mochilas ali na recepção. E aí depois da praia hoje a gente vai mudar para outra pousada. E hoje vamos fazer uma travessia de barco aqui
para chegar do outro lado. Lá tem uma ponta, é meio que uma ilha, né? E a gente vai pagar um barco agora para levar a gente até lá, porque essa é uma maneira de a gente conseguir chegar na praia, né? Porque aqui a gente tem acesso ao rio, e aí lá, só cruzando essa baía aqui, a gente vai chegar onde tem a praia. Lá também tem alguns restaurantes, e a gente vai lá conhecer. Chegamos aqui do outro lado, atravessamos com o barco. E aqui é meio que uma ilha, né? Muito lindo. Tem alguns restaurantes também. São bem caros, mas tem aqui. Agora estamos atravessando aqui todo esse pedaço de areia enorme para chegar na praia, né? Porque ali quando a gente chegou, na frente daqueles restaurantes ali, é um rio ainda, né? E agora finalmente estamos chegando, andamos mais de 5 minutos aqui. Um trecho bem grande, pura areia. Chegamos aqui na praia e que lugar lindo, hein? Água azulzinha e só a gente aqui. Estamos aqui com as nossas mochilas e agora vamos mudar de pousada. A gente vai ter que caminhar um tempão aí, mas antes a gente vai passar no mercadinho aqui para comprar algumas coisas que a gente precisa para a caminhada de amanhã. Então, essa caminhada aqui vai ser uns 25 minutos e areia pura aqui, ó, a estrada. Isso é bom que já vai praticando aí para a travessia dos Lençóis, né? Ó, por esse caminho aqui, ó, já não dá.
Vamos ter que cortar por aqui, ó. Ele tá seguindo aqueles local ali, ele deve saber, né? Melhor lugar de passar. A gente teve que cortar por esse caminhozinho aqui, ó. Porque olha só como que tá na real a estrada. Cheio de água. Marcela no mangue. Vai ter que se molhar mesmo, hein, Marcela? Aqui vai. Tirar o chinelo e tudo. Aqui vai ter que ir com a água nas canelas. É aquela direção ali. Ah, essa aí. É uma delícia a água, né? Ainda bem que a gente veio de dia ainda, né? Sim. Passar ali a primeira vez à noite, a gente ia ficar meio A gente não ia na conseguir dúvida achar. se era isso mesmo. Não ia conseguir achar o caminho à noite, eu acho. Tá andando aqui no meio de umas trilhas, cara, pra ir na pousada que a gente reservou. Olha só, de novo, outra lagoa pra atravessar. Eu, na real, tô com medo de passar essa lagoa aqui, porque vai ter um jacaré ali dentro, cara. Pode ser que tenha alguma outra maneira de chegar lá, né? Aparecendo mesmo os Airbnbs que eu alugo. Um terreno maior que o outro. Então é isso, tá decidido. A gente decidiu descer mais o rio aqui andando, porque ele é bem raso. E depois entrar na próxima trilha, lá pra cima, que a gente viu no mapa que tem mais uma lá. Olha o cachorro feliz aí, ó. O pessoal jogando bola ali. Tá lindo, né, esse pôr do sol. Pelo menos não foi como o de ontem, né, na praia. É. Foi no rio. Foi, tá gostoso de andar. Ainda vamos continuar no rio, mais ainda. E dá pra quase chegar na pousada andando por esse rio aqui, ó. Porque tá mais seguro aqui. Água corrente, água linda, transparente. Aquelas poças de água lá, duvidosas, são duvidosas. É bem o ambiente de Jacaré, né? Tem hora que é tranquilo, é bem rasinho, tem hora que fica fundo. Chegamos numa pontinha. Acho que nem vai precisar da ponte, porque o rio é tão raso, né? Passaram aqui por cima.
Mas por aqui vai dar. A gente realmente decidiu pegar, que vai hoje à noite vai comer iFood. Porque para ir tudo isso tem até que pular cerca, olha só. Dá aqui a bolsa primeiro para... E chegamos aqui no quarto que a gente alugou. Tem essa varanda aqui, ó, com a rede. E aí, porque são várias casinhas, a gente alugou essa pra gente. Aí, ó, tem a cama, na real tem uma cama de solteiro ali também. E o banheiro. E a diária aqui é R$300. Olha nosso café da manhã servido aqui na mesa, ó. A mesa da nossa varanda, cara. Com tapioca, com ovo, tem suco, frutas, pão de queijo. Chegamos em São Luís no mês em que a cidade se transforma. É tempo de São João. As ruas se enchem de música, tambores e danças. O Bumba Meu Boi atravessa bairros, praças e becos, carregando histórias, símbolos e crenças que fazem parte da identidade maranhense. Enquanto a festa tomava conta da cidade, fomos até o centro histórico. Chegamos em São Luís, em plena festa. Chegamos aqui rolando várias festas aqui no centro histórico. Então chegamos na hora certa, né? É tiquira, uma cachaça de mandioca. E aí dizem que quem toma tiquira e fica bêbado não pode tomar água na cabeça. Nem chuva, nem chuveiro, nem entrar no mar, que dá ruim. E é daqui. É, daqui. Vamos experimentar. Agora não, porque você come antes. Acabei de comer agora um açaí com peixe. E aqui o pessoal chama o açaí de Jussara. Tava uma delícia. Eu já tinha comido açaí com peixe lá no Pará, mas aqui ainda não. E aquela cachaça, Marcela? Vou experimentar. Nós vamos provar agora? E por que é roxa assim? É corante ou é da fermentação mesmo? Ah, é? Ela é naturalmente roxa, então? Não, ela é branca, você tem que Ah, bota o corante. da cor dela, só pra dar cor nela. Entendi. Ela é feita de mandioca. Mandioca. É bom, é mais fraquinho que cachaça de cana. Aqui, Tem um gosto... ela aí. Nossa! Quantos por cento álcool disso? É menos que cachaça, eu acho. Então essa cachaça aí, de acordo com a Marcela, é tradicional daqui, né? A gente não tá pegando. É forte, hein?
tá muito apertado. Forte. Não? Tá bom, valeu, obrigada. Obrigado. Eu vou levar, uai. E aí tá rolando um samba agora. Tivemos sorte que hoje é sábado, né? Olha que a rua tá bem decorada. Isso aqui é pro São João, né? É. Caramba, meu, olha. Eu não tinha visto um lugar tão decorado assim pro São João. Uma rua tão colorida. E aí tem várias apresentações rolando. Aqui já é outra, ó. Então a Marcela, ela já veio aqui num city tour. Ela já fez um tour de manhã. Aí por isso que ela já tá sabendo mais do que eu sobre São Luís, né, Marcela? Isso. E o guia te falou dessa praça aqui? Não, aqui falou que dessa capelinha de São Benedito, explicou que São Benedito é o padroeiro da dança, que tinha uma tradição que os escravizados, né, queriam continuar fazendo as danças deles, só que eles eram punidos, né? Então eles botavam São Benedito na entrada ali, e enquanto São Benedito estivesse em pé, eles podiam continuar a festa dançando. E se São Benedito caísse, era um sinal de que eles precisavam parar, porque iam chegar e punir, né? Então, por isso que ele é considerado o padroeiro. E foi tudo isso aqui nessa praça? Não, aí aqui nessa praça, a história que ela conta é porque tem a capelinha como homenagem, né? A tá. São Benedito. Mas diz que aqui nessa praça tinha um bordel, né? E que era uma mulher muito esperta, que ela deu um jeito de burlar, porque não podia ter. E aí ela falava que era uma oficina. Então os caras chegavam aqui falando que queria consertar o carro, consertar alguma coisa. E aí já entendia que, né, qual era o serviço que eles queriam de verdade. E à noite eles voltavam para pegar o carro. E aqui é a Rua do Giz, que já foi, segundo a guia, né, considerada uma das ruas mais bonitas do país. E aí tem várias teorias de por que chama Rua do Giz. Vou contar só a que eu mais gostei. A que eu mais gostei é porque a rua tinha muitas costureiras, e aí tem o giz de marcar o tecido. E quando elas terminavam de usar o giz, elas jogavam o giz fora e ficou conhecido como a Rua do Giz. Mas tem várias teorias de por que tem esse nome. Essa foi a minha preferida. Aqui é legal também. O que é aqui? Não, aqui também a guia estava explicando que as construções, né, antigas, eles faziam de barro e óleo de baleia, para não desfazer, né, porque aqui chove muito. E que aí o óleo de baleia, ele é muito fértil. E vários casarões antigos nascem plantas.
do meio das construções. Aqui é a que mais tem planta, mas se a gente reparar, vai ter outras. Que nascem as plantinhas até no meio dos azulejos, por causa do óleo de baleia. Ah, então porque eles passaram óleo nas construções, aí por causa disso as plantas crescem. Incrível. Porque ele é fértil, né? Aí vem, sei lá, passarinho, essas coisas e bota. Que escadaria, hein? Lindo, né? Essa é uma das escadarias, tem várias. Ah, tem uma bem legal lá na frente que dizem que o número de degraus é o número da idade da Catarina. Vou contar lá quando chegar lá. E só de andar aqui por São Luís já dá para perceber que é uma cidade histórica mesmo. Além do centro histórico ser enorme, tem essas ruas de paralelepípedo aqui, casarões bem antigos. E ela estava contando também que a primeira colonização aqui do Maranhão foi francesa. Os franceses chegaram meio que... Portugal já tinha, né, chegado no Brasil, mas essa área eles não estavam aqui ainda. E aí os franceses chegaram com a intenção de fazer uma segunda França aqui. Uhum. Só que aí, quando eles chegaram, Portugal falou, não, peraí, né? E aí parece que durou 3 anos essa colonização francesa. E Portugal conseguiu expulsar eles e tudo. E aí, segundo a guia, só ficou de francês aqui o nome, que São Luís foram os franceses que tinham colocado esse nome aqui. Sabia disso não. E aí ficou o nome, mas de resto não tem muito resquício dessa colonização francesa na arquitetura, nem nada, é mais portuguesa mesmo. Essa é a Iara, mãe d'água, só que aqui ela não é uma sereia, tá vendo? Aqui na tradição deles, na lenda, ela tem pés de anfíbio. Olha lá, ela não é uma Verdade. sereia. Mas é a mesma Iara, né, mãe d'água. E olha o colarzinho dela, é aquela que tem lá no Pará também, Muraquitana, eu esqueci, aquela rãzinha. Com a rã, né? Qual que é essa igreja, Marcela? É a Catedral Metropolitana. Enorme. Ah, ela contou uma curiosidade sobre isso. Que tem 2 torres, né? Só que antes só tinha uma. E aí, pra ser a Catedral Metropolitana, alguma coisa assim, precisava ter 2 torres. E aí construíram uma torre depois. E aí ela perguntou pra gente qual que a gente achava que era a mais antiga. E qual você acha? Vixe. Mais antiga? Sei lá, da direita? Pois é, parece. Mas aí ela falou que não, que na verdade a mais antiga é a da esquerda. E uma das coisas a reparar é que o 5 ali no algoritmo, nos algoritmos romanos... No relógio? Tá de cabeça para baixo. E naquela época era para baixo. E ali do outro lado tá para cima, que é como a gente usa hoje. Apesar da direita parecer mais antiga, a da esquerda é a mais antiga.
que é aqui, Marcelo? Palácio dos Leões. Hoje é o prédio do governo estadual mesmo. Antigamente já era um prédio político, né? Começou sendo forte, segundo ela explicou. E aí depois se tornou o centro do poder político mesmo. E aí não tinha esses leões antes. Esses leões ali, as estátuas? Ah, Eles não estavam aí antes. E aí foi numa época que os impostos estavam muito altos e a população estava se revoltando, né? Se rebelando contra os impostos altos. E aí a mídia falou que os leões que estavam devorando o dinheiro do povo e tal moravam nesse palácio. E aí os governantes, em vez de irem contra isso, eles meio que ressignificaram isso. Gostaram de ser o Palácio dos Leões, acharam bonito, colocou um monte de leão aí e ressignificou a questão do leão, né? Mas que até hoje, ela até falou, até hoje o leão é relacionado ao imposto, né? Tô achando lindo São Luís. Nossa, é demais. É lindo demais. Aqui acho que dá pra ver, ó. O quê? Que a guia estava explicando que o forte antes era só... Tá vendo que as janelas são diferentes? Ali é toda quadradinha e aqui já é outro tipo de janela. Tá vendo? E aí ela explicou que antes só tinham construído até aqui. Meio que pararam de construir, porque teve outro conflito aqui em São Luís, que foi quando os holandeses tentaram invadir. E aí Portugal teve que se mobilizar, parou aqui, né, a construção e tal, e tiveram que expulsar os holandeses. E depois eles continuaram a construção. E aí daqui pra cá é diferente a arquitetura. Entendi. E ali antes era a entrada principal, ó. Ali? É, aquela lá. Só que depois eles continuaram e aí eles fizeram essa entrada aqui maior e mais bonita aqui. Entendi. Que é o tipo de coisa que a gente jamais repararia se não tivesse uma guia. Esse tour que a Marcela fez foi muito bom. Recomendo, gente. É que assim, eu não pude sair de manhã. Eu fiquei trabalhando no computador, editando vídeos. E aí a Marcela veio aqui de manhã no Centro Histórico e fez um tour. Né? Um tour de graça, né? Só por gorjetas. É isso? É, você paga o tanto que você achar justo no final, É o City Tour, né? Andando. E aí a Marcela já tá sabendo de quase tudo daqui e tá podendo me explicar agora o que eu perdi. Uau, que vista, hein? Pra lá é o centro financeiro de São Luís, será? Isso, é a parte mais nova da cidade, né? Ela até falou que lá é uma das áreas mais valorizadas, né, de São Luís. Que é impossível você comprar qualquer coisa lá. Eu preferiria morar aqui no Centro Histórico. Nossa, eu também. Lindo demais. E aqui quando eu cheguei hoje, 10 da manhã, isso aqui era pura terra, pura areia. Nossa, já a maré. E aí, isso. E aí tem um cais ali, e eu achei até esquisito, porque os barcos estavam todos na terra. E era terra até lá atrás, assim. E daí a guia explicou que São Luís tem uma das maiores alterações de maré do mundo. E é impressionante ver assim agora. E ela falou que chega a subir 6 metros de água com a maré. Então agora você vê barcos saindo lá, o que parecia impossível de acontecer à noite. Ou de manhã, quando eu cheguei. Nossa, impressionante. E aqui é a junção de rios com o mar, né? Isso, são 2 rios, que daí agora eu não vou lembrar o nome dos 2 rios. Quem souber aí, por favor, deixa no comentário para ajudar a Marcela aí. Diga o nome. Muita coisa, são 2 rios, né? Tá. Mas ela já tá sabendo bastante. Só por um tour assim de... Quanto tempo foi o tour? 2 horas e meia. 2 horas e meia. E ali é a Capitania dos Portos. Legal. Interessante como tem tantos azulejos aqui, né? Igual em Portugal, né? Ó, tem várias casas de azulejo.
Ela falou sobre isso também. Ela explicou que aqui os azulejos não eram só uma questão de estética, né? Que eles também ajudavam a esfriar as casas, porque a pintura dos azulejos era em vitral e daí reflete e esquenta menos do lado de dentro. Então, por isso que tem tantas casas todas cobertas de azulejos. E daí ela explicou que os azulejos portugueses geralmente fazem sempre em 4, uma figura em 4 azulejos, que a gente pode reparar que a maioria, tá vendo que aqui forma, né, a mandalinha aqui, então eles sempre faziam de 4 em 4 os desenhos. Interessante. São realmente muitas casas com azulejo. Eu só tinha visto tanto assim em Portugal. No Brasil eu nunca tinha visto assim tantos azulejos. É conhecida como a capital dos azulejos. Exato. Essa é a Isa, que fez a travessia dos Lençóis Maranhenses com a gente. Aí a gente encontrou ela aqui no centro de São Luís. E a Marcela vai contar para nós sobre essa rua, como é que é? Aqui é o beco da Catarina Mina, que ela estava falando. Ela era uma princesa lá na Costa Mina, na África. E aí ela foi escravizada, né? Só que quando ela chegou aqui, ela conseguiu... Cuidado aí, tá? Quando ela chegou aqui, ela conseguiu negociar com o senhor dela lá que tudo que ela produzisse, ela poderia ficar com uma parte, né? E daí ele aceitou e ela conseguiu comprar a própria alforria. E depois comprar o quê? A própria alforria, a liberdade dela. E aí ela veio continuar a comercializar as coisas que ela produzia aqui. E aí não deixava ela vender nas ruas principais, só no beco. Então ela fez aqui e ficou conhecido como o Beco da Catarina, né? E aí dizem que o número de degraus aqui é a idade que ela viveu. Olha só. Aí... Eu contei 32, mas tem gente que conta 30. Tem gente que contou 34 no meu. Nossa, ela viveu pouco. Viveu pouco. Mas se você for pensar pra época, é considerável bastante, né? E eles também falam que ela ficava no beco porque ela era uma escrava muito bonita. E aí, as outras pessoas, as outras mulheres ficavam com vergonha não, né? Ficava com inveja, ciúmes dos maridos e mandava ela vender os quitutes dela no beco. Entendi. Meio isolando ela. E depois ela, tipo, vendeu tanto que ela conseguiu comprar casas e ela também tinha vários escravos. Que ela vestia todos os escravos dela super bem, assim, mas não deixava eles usarem sapato. Que era o que diferenciava ela de ser, né, liberta, a senhora dos escravos sem sapato. E também, quando ela morreu, ela libertou todo mundo e deu casas pra galera das propriedades dela, porque ela não teve filhos, não teve herdeiros. E aí ela deu pro pessoal, e aí eu acho que até hoje tem. E ela teve muitas casas. E aí isso dos escravizados dela, né, também, que tinham que andar descalço, falaram que era como ela era princesa na terra dela, foi uma forma dela ainda manter uma certa pompa também, mesmo aqui, né, depois de tudo que ela tinha passado. E tem um bar ali, né, da Catarina Mina. Conta aí quantos degraus é. Então vamos lá, vamos contar quantos degraus tem aqui. Eu contei 33. 33? 33. Então, não tem, ninguém sabe ao certo. Tem gente E pode ser uma lenda também, né? Lenda urbana. E a mulherada tomando.
Marcela pegou uma comida ali, ó, e tá cheirando muito bem. O que tem aí, Marcela? Então, tem o arroz de cuchá aqui embaixo. O que é o arroz de cuchá? É o arroz com a plantinha que chama cuchá, que é bem tradicional aqui do Maranhão. Aqui é o cuchá cozido. Ah, tá. Aí aqui farofa, vatapá e a torta de caranguejo. Nossa, prato lindo. Um marmitão maranhense. Ele é a folha do hibisco. O hibisco é a flor e o cuchá é a folha que eles comem, ela é bem azedinha. Aí pro arroz vai o cuchá, alguns outros temperos e o camarão seco. Aí o cuchá só ele mesmo, ele é só a folha macerada, né, e cozida. Experimenta, você vai ver que delícia. Mas só o cuchá ele é bem gostoso, ele é bem azedinho. Ele é gostosinho. Entramos no São João principal, né? São João. Esse é principal. Eu acho Enfim, que é um dos mais famosos, é do Clube do Item. é, Primeiro centro histórico. a gente já entrou em outro São João que fica fora do centro histórico de São Luís. É pra comer batom, e a sanfona tá chamando o chão de pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom, e a sanfona tá chamando é pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom, e a sanfona tá chamando é pra comer batom. Eita menina, vamos embora, vai. Vamos embora, menino. Essa porra fora viva. Tá no show da areia, na Dunas. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos show! Quando o claro do sol vem desvolta, onde canta a montanha lá na serra, eu abro a porta e sinto o cheiro da terra e do moleiro do que tá dando lugar. Eu vou na serra do lado do cavalo e depois tomar Putz. orgulho, amor e muita fé. Eu vou dar mundo. Agora são 4h15 da manhã, já dormimos um pouco e acordamos agora há pouco porque infelizmente a Marcela está indo embora, está voltando para Brasília. Os dias dela viajando comigo se acabaram, infelizmente, e agora estou levando ela no aeroporto. Bom dia, meus amigos, mais um dia em São Luís do Maranhão. Infelizmente essa madrugada a Marcela foi embora, mas claro que futuramente ela volta. E hoje eu tô com planos de conhecer algumas praias aqui de São Luís, porque até agora a gente só conheceu, né, o centro histórico. E no caminho eu me deparei com esse enorme lago aqui. Aí eu decidi parar para dar uma olhada. No meio da cidade, cara. E é uma lagoa, e se chama Lagoa da Jansen.
E aqui estou dirigindo pela praia de São Marcos. Mas cara, como é domingo, eu não acho lugar para estacionar nenhum, não acho mesmo. Tá bem difícil. Eu vou continuar dirigindo aqui. Vai passar essa praia, vai ter outras, né? E quando eu achar um lugar para estacionar, eu paro. E aquele bar de reggae que a gente veio ontem era por aqui. Entrei aqui na praia, achei um estacionamento e estou agora andando aqui pela orla da praia. Bem estruturado aqui, legal, gostei. E tá lotada. Assim, a praia não tem muita gente, mas os restaurantes estão lotados, né? Porque é domingo hoje e tá na hora do almoço. E lembrando disso, eu tô com fome. Vou procurar algo para comer. Interessante que lá no mar, no horizonte, dá pra ver milhares de navios, cara. Tipo, containers. Impressionante, são muitos mesmo. Eu andei olhando os preços aqui dos restaurantes, estão meio caros aqui. Em torno de R$100 para uma pessoa. Eu vou voltar lá pro centro histórico para comer por lá. Porque lá tem várias opções baratas. E aqui estou eu no centro histórico agora para comer. Comida deliciosa e barata, cara. Apenas R$30. Demais de gostoso. Ô mano meu, tava tirando palmito, a polícia me prendeu. Tava tirando palmito, a polícia me prendeu. Eu já soube de notícia que meu cavalo morreu, mas eu vou montar no seu. Ei! Dirigi por longas estradas poeirentas, cruzando o sertão nordestino e adentrando o coração do Maranhão. Aos poucos, a paisagem árida deu lugar a um cenário inesperado. Um território quase secreto, onde o tempo parece ter moldado cada pedra, esculpido cada cânion e desenhado rios de águas cristalinas. Estou dirigindo em direção... Na verdade, já estou na Chapada das Mesas. E eu cheguei ontem à noite em Riachão. E agora, finalmente, vou dirigir aqui até hoje um lugar que se chama Poço Azul. A água promete ser, assim, fascinante a cor, né? E desde Riachão, que é uma das vilas aqui da Chapada das Mesas, até esse lugar que eu tô indo, é mais ou menos uns 45 minutos. E eu cheguei aqui no Poço Azul.
Já entrei. Acredita que é R$100 pra entrar aqui, cara? Bom, vamos ver se vale a pena, né? Tô aqui fazendo essa trilha que ela é toda com essa passarela aqui de madeira. São algumas cachoeiras ao decorrer desse caminho de 700 metros. E aí lá no fim é o poço, que a água fica bem clara. E dizem que às 11 da manhã que é o melhor horário, porque o sol bate direto nela. Então é por isso que eu tô indo lá direto. Porque já são 10h30. Aí eu vou primeiro até o fim, depois eu volto subindo e conhecendo as outras. De repente, começou uns grandes paredões aqui, ó. E a temperatura baixou bastante. Ficou bem mais fresquinha agora. Bom, isso também me faz pensar o quão gelado vai estar essa água, né? E aqui eu cheguei, tipo, dentro de uma caverna, cara. E aí do outro lado dá pra ver que tem uma cachoeira também ali. Tem uma pontinha bem pequena. Uma ponte suspensa. Mesmo numa segunda-feira o lugar tá lotado, viu? Imagine ontem, no domingo, como é que tava então. É que agora é época ainda escolar, né? Férias escolar, né? Então, realmente tem bastante gente para uma segunda-feira, né?
Interessante, quanto mais passa o tempo, mais o sol bate na lagoa, né? No poço. E aí fica mais verde ainda, cara. Agora já são 11h15. Caramba, eu praticamente quase morri agora. Olha só essa árvore que caiu, mano. Caiu um galho de uma árvore gigantesca aqui, cara. O vento derrubou. Cara, esse galho simplesmente caiu com toda a força. Chegou a quebrar o corrimão da passarela e caiu assim, na minha frente, cara. Tipo, eu tô a 3 metros dele, ele caiu. E eu simplesmente voltei 3 passos pra trás. Na hora que eu ouvi um estrondo, eu olhei pra cima, o negócio caindo, cara. E aí eu dei uns 3 passos pra trás, ele caiu na minha frente, cara. Agora tá os caras da administração ali, ó, cortando pra eu poder sair daqui, né? Tanta sorte que, ó, eu tô numa esquina da passarela. Ela caiu com a ponta ali e a outro lado ela caiu aqui, ó. Ou seja, eu tava no lugar certo, na hora certa. Foi tão forte, ó, que ela quebrou o corrimão, cara. Olha só. Eu escapei da morte hoje. Ou continuei vivendo. Não era pra ser hoje. Que legal, acabei de encontrar uma seguidora do canal, bem aqui. Eu tava andando na passarela, ela simplesmente parou, ia cruzar por mim, ela parou e falou: "Você é o Hugo, né?" Que legal, é a Iris o nome dela. Ela sempre comenta no canal também. Obrigadão, Iris. Beijo no coração, viu? Eu voltei aqui na Cachoeira Santa Bárbara. E agora eu voltei até a Cachoeira Santa Paula. Se eu não me engano, essa é tô quase no começo, tô voltando agora, né? É isso então, esse foi o Poço Azul. Já saí do complexo. E logo ali eu vejo que tem uma placa que diz Encanto Azul. Ou seja, 6 km para lá, se continuar, tem outro complexo desse que você paga para entrar, e aí tem as cachoeiras, tem outro poço, né? Mas infelizmente não tem como eu pagar outra entrada, não. Já foi muito caro para mim essa entrada, 2 vai ser demais. E o plano agora aí é seguir viagem para Carolina, que é outra vila, outra cidade aqui da Chapada das Mesas. Aí naquela região a gente vai ter outros atrativos. Então vamos embora. E agora são aproximadamente 100 km até Carolina. Cheguei em Carolina.
Foi realmente mais ou menos aí 1 hora de viagem entre Riachão e aqui. Vim agora até o rio para dar uma olhada. Que lindo aqui, meu. Muito bonito. Cheguei aqui num lugar que chama Prainha. É lógico que tem uma prainha, né? Bem no rio aqui. Vou estacionar o carro e tomar um banho nessa água aqui, tá muito convidativa. Muito bom dia. 7 da manhã. Estou em Carolina ainda. Dormi estacionado na garagem de um hostel. Eles têm camping também, mas é lá no fundo e não tem como chegar de carro. Eu dormi aqui na garagem do hostel. Me cobraram só R$30. Aí eu uso o banheiro que é lá no fundo. E é isso, outro dia na Chapada das Mesas. Que lindo dia hoje, hein? Nossa, tá lindo demais. Eu tô numa vibe muito boa também. Estou aqui subindo uma estrada que, de acordo com milhares de pessoas que me disseram que por esse caminho aqui vai ter vários lugares lindos. Aqui tem tanto açaí que tem até uma cidade que eu vi daqui uns quilômetros que chama Açailândia. Que legal. E a paisagem só que fica mais incrível a cada quilômetro. E aqui estou eu caminhando pelo Rancho das Estrelas. Acabei de entrar, já tomei um café da manhã ali. E que café da manhã, hein? E aí, olha só, é um lugar natureza demais. E eu tô vendo que tem várias casinhas, que são os apartamentos, ou seja, uma pousada. Olha que legal, tem um orelhão aqui, ó.
E aqui eu cheguei num deck muito bonito, de frente com esse riacho. Que lugar paz que é aqui. Nossa, aqui encontrei a paz, hein? Vou sentar aqui nessa cadeira e ficar de boa aqui. Então vamos lá, vamos continuar a viagem. Agora vamos para outro lugar que chama a Pedra Caída. Cheguei aqui nesse lugar que é praticamente assim o cartão postal aqui, né, da Chapada das Mesas, esse buraco na pedra. Aí eu já paguei a entrada, que é R$20, mas eu voltei aqui na Fioreto para me colocar um tênis, porque tem uma trilhazinha para subir. Cheguei aqui na Pedra Furada. Esse portal, né? Que eles chamam que é o portal aqui, né? Olha só. E aqui a gente tá bem no alto, sabe? Porque aqui a gente tem uma vista linda, olha só isso. Hora de descer e continuar essa exploração pela Chapada das Mesas. Vamos lá que tem muito mais coisa para ver por aqui.
Bom, entrei aqui no complexo turístico de Pedra Caída e logo na entrada eu vejo que tem um teleférico aqui. O lugar aqui é cercado de paisagens assim de tirar o fôlego. Grandes canyons e esses morros, essas chapadas também. Vários ao redor aqui. Eu almocei aqui no restaurante, um self-service, comida muito boa. E agora estou esperando um tour que vai ter à 1 da tarde. É uma trilha até o santuário, um lugar espetacular. E começamos agora a trilha do santuário. Não tenho ideia da distância que a gente vai ter que andar, mas até agora está sendo essas passarelas de madeira. Com, claro, algumas montanhas, alguns paredões imensos aqui. Uau, olha esse lugar, cara. Que paisagem. Tem uma parede gigantesca aqui, assim, descendo água por tudo que é lado essa parede. É uma fenda isso, né? E esse riacho aqui cortando essa fenda. Que delícia. Aqui já, a temperatura já caiu uns 10 graus. E tá ficando cada vez mais interessante. Uma natureza exuberante aqui, hein? É muita água. Desde a hora de cair num desses rios aí. Tá um calor, hein? É muita planta, é muito verde, meu. Isso é muito bonito, muito mesmo.
Oh, coisa boa. Agora chegamos num lugar aqui que acaba a passarela de madeira e a gente tem que andar por entre o riacho. E além de andar na água, ainda vai ter várias quedas d'água assim no meio. E tudo isso numa fenda entre duas grandes rochas, cara. Vai ser incrível agora. Então agora eu vou deixar meu celular aqui, que não pode molhar, e vou continuar gravando com a minha GoPro. Olha isso, cara. Lugar impressionante, meu. Aqui não tem como não se molhar. Parece que eu tô andando numa catedral, assim, sabe? Dá muito eco. Delícia de banho, nossa, banho de rio, água gelada, muito bom, bom demais. Parece que estou voltando. Agora, para voltar tem que aquela subidinha básica, né? Vixe. Mas valeu a pena. Adorei, adorei mesmo esse passeio aqui. É muita natureza. Que
lugar maravilhoso, cara, olha isso. Comecei a subir agora. E tem uma grande subida. Em todo momento que vai subindo, tem essa vista magnífica. Passei por uma ponte que dá aquele frio no estômago, né? Ela balança bastante, mas foi divertido. A vista de lá de cima foi incrível. Então é isso, estou caminhando aqui no estacionamento do Complexo Turístico Pedra Caída, que eu vou pegar a Fioretta e já estou indo embora. A entrada desse lugar aqui é R$90 e foi gratuito para mim, porque fiz uma parceria, conheci o Marcelo lá em Balsas, que contactou aqui o pessoal. Aí eu pude entrar aqui para poder mostrar o lugar, mas mesmo assim ainda gastei R$100, porque eu paguei para almoçar ali, também o passeio custou mais R$40. Eu acabei gastando, acho que por esse tempo que eu estava aqui, gastando R$100. Agora eu tô dirigindo aqui por Carolina, conhecendo um pouco mais aqui. É muito linda essa cidade. E eu cheguei aqui no centro histórico de Carolina. Que gracinha o lugar, meu. Estacionei aqui na frente da igreja. E aí pra cá, ó, tem essa avenida repleta de casinhas antigas, com arquitetura antiga. E ela é bem comprida, essa avenida. Toda arborizada também. Achei muito bonitinho aqui.
Bom dia, meus amigos, mais um dia aqui em Carolina, Maranhão. E olha que infelizmente é o último. Estou dirigindo agora em direção à balsa. E com essa balsa eu vou cruzar o rio Tocantins pro Tocantins. Parei aqui na fila de carros, que tem uma fila de carro e uma de caminhão. Então vamos lá então, né? Vamos lá. Vamos para Tocantins agora. Jah the king, Jah the king, I mean say creativity. Jah the king, I mean say Jah the king, Jah the king, I mean say creativity.